Bom dia, graça e paz, que bom ter a sua companhia mais uma manhã desta semana. Eu sou o pastor Adão e eu quero convidar você a curtir, a compartilhar este vídeo. Se esse vídeo tem abençoado a sua vida, que outras pessoas também sejam abençoadas. Nosso texto de hoje é Salmo 119, versículo 105, que diz assim: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Olha só, queridos, eu quero te convidar a pensar comigo sobre isso. Houve épocas na história em que a Bíblia, a palavra de Deus, ela impactou profundamente a sociedade. Uma delas foi o período chamado de a Renascença, entre os séculos 14 e 16. A Bíblia, ela tinha ficado confinada aos mosteiros e dessa forma inacessível à população. A população, de um modo geral, não tinha acesso à Bíblia. Somente quando alguns estudiosos, eles perceberam o quanto a igreja, ela havia se afastado das verdades centrais da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, como por exemplo temas, a reconciliação com Deus somente pela fé. As verdades dessa palavra foram novamente divulgadas e a partir daí então redescobertas começaram a transformar o mundo moderno e a vida de muita gente. Na época do rei Josias, isso lá no século 7 antes de Cristo, a situação espiritual do reino de Judá, ela era muito parecida com esse contexto. Infelizmente, a idolatria, ela estava tão enraizada que o livro da lei, ou seja, a palavra de Deus escrita, ela tinha se perdido naquela época. Vejam só, esta palavra, ela havia sido esquecida num canto do templo. E Uquias, nesse período, era o sumo sacerdote. Ele acha então a palavra de Deus durante uma reforma e fez com que esta palavra chegasse ao rei, e assim redescoberta a leitura da palavra de Deus, ela leva ao rei ao arrependimento. Quando o rei entendeu o quanto a sua nação, as pessoas, elas haviam se esquecido e se afastado de Deus, e por isso haveria um juízo divino. O livro, ele impactou o rei Josias a tal ponto que este rei, ele promoveu uma reforma religiosa por todo o país. Ele começou a derrubar todas as estruturas que eram dedicadas a outros deuses, falsos deuses. Olha só, querido, se há um livro capaz de mudar o ser humano na raiz, na sua essência, este livro é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. É claro que essa força, ela não está num objeto, não é esse material aqui, não, seja em couro, papel, etc. Não é usá-lo como um amuleto, deixá-lo aberto na sua estante, no seu criado, não é um amuleto em si, não é algo que vai te trazer, emanar poder de si. Antes, a transformação, ela vem do seu conteúdo este aplicado pelo Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, no âmago do ser humano, a quem criou e compreende como ninguém. Eu te pergunto, o que a Bíblia é para você? Você já parou para pensar qual que é o valor que você tem dado à palavra de Deus? Será que ele é um livro perdido na sua biblioteca, sem nenhuma influência sobre a sua vida?
ou ele é a fonte de instrução, a fonte de orientação para todas as situações da sua vida. Entender quanto refrigério, luz e direção esta palavra traz a qualquer um de nós como filhos de Deus. Ela é uma fonte inesgotável de tesouros para todos aqueles que a lêem. Escute bem isso. Eu quero encerrar te alertando para isso. Deus tem muita coisa para te dizer. Muitas vezes nós não ficamos na expectativa do que Deus vai dizer. Pois bem, basta você ler com atenção a sua palavra escrita. Eu me refiro à Bíblia Sagrada. Que você possa fazer uso dela na sua vida de uma forma como você nunca fez. Existem pesquisas, olha que interessante, existem pesquisas científicas que comprovam que a leitura, quanto mais você lê a Bíblia durante a semana, você consegue combater males físicos, como por exemplo, a depressão, a ansiedade. Isso é algo sobrenatural. O que emana deste livro é algo muito poderoso e você não pode deixar fora da sua vida. Amém? Fique com esta palavra para o seu dia. Que Deus te abençoe. E mais uma vez eu te convido, mande este vídeo para abençoar a vida de alguém.